Oh, glória! Louvado seja Deus! Eu quero compartilhar uma palavra, está no livro de Atos, capítulo 15, o versículo é 28, diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O Espírito Santo, ele não sobrecarrega ninguém. O Espírito Santo não deixa a pessoa carregar um fardo que ela não possa suportar. Pelo contrário, o Espírito Santo traz o alívio, traz o consolo. Ele até ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo conhece o nosso limite. Ele é o próprio Deus. Então, se porventura alguém está sendo sobrecarregado por uma liderança ou por alguém, isso não é obra de Deus, isso não é obra do Espírito Santo. Imagine numa empresa, numa loja, a pessoa querer impor encargos na vida das pessoas, querendo que elas façam além do que elas fazem. A pessoa não vai aguentar, ela não vai muito longe. Imagine a pessoa estar trabalhando numa obra de construção e a pessoa só aguenta carregar 50 quilos. Aí fala, não, você tem que carregar mais, carrega 60. Imagine, no saco de cimento, o peso é de 50 quilos. Imagine a pessoa carregar 2 sacos, se ela aguenta carregar um. Ela não vai aguentar, ela pode sofrer um acidente, ela pode se machucar. Um exemplo que eu estou dando. No mundo espiritual não é diferente. Às vezes a pessoa está dando tarefa, e a pessoa não está dando nem conta mais. Por quê? Porque é muita coisa para ela resolver. A gente tem que entender que as pessoas têm limites. E se o Espírito Santo, olha que coisa interessante, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo. Tem que deixar a pessoa finalizar aquela tarefa. Quando ela finalizar, aí deu outra tarefa. Porque senão ela não termina um e faz o outro. É simples assim. E quando alguém sobrecarrega outra pessoa, vamos trazer isso para o ministério, para a igreja, isso não é do Espírito Santo. Porque vai afetar a saúde da pessoa, vai afetar o emocional da pessoa, vai afetar o espiritual da pessoa. E aí, como que a pessoa fica? Tem gente que está até em depressão, porque está vivendo debaixo de ameaça, de medo, de ser mandado embora, de ser expulso. E obriga a pessoa a cumprir a tarefa. E quando a pessoa faz isso, é muito triste. Você se lembra do rei Roboão? Isso está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, que Jeroboão se juntou com o povo, foi lá pedir para que ele diminuísse o encargo, o imposto, o peso, que estava muito pesado. Mas não, diz a palavra que ele aumentou. E ele causou divisão no reino. Ele tinha 12 tribos, perdeu 10. Porque esse tipo de pessoa que sobrecarrega os outros, que coloca mais peso do que deveria colocar, né? No caso de tarefa, missão, essa pessoa vai acabar ficando com um pingadinho de gente, irmão, do lado dela. Porque ninguém aguenta. É a ferro e fogo. Não! Como que Jesus liderava? Como Jesus pastoreava? Como Jesus agia com as pessoas? É simples. É só olhar para Cristo. E por que o Espírito Santo ele não sobrecarrega ninguém? Porque ele é ajudador, ele é consolador, ele alivia. E também ele não vai contra aquilo que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 11, 28 ao 30, Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí, vocês estão entendendo? O Espírito Santo ele não age fora daquilo que Jesus disse. O Espírito Santo age de acordo com a palavra. E ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a pessoa sobrecarrega alguém, atarefa alguém, irmãos, é como ela agisse, olha o que eu vou falar aqui, que é pesado. Visse as pessoas como escravo dela. Se lembra de Faraó? O povo já está no limite e ele aumentou a tarefa. E o povo não deu conta. E eles foram penalizados por causa disso, e debaixo de ameaça, debaixo de chicote, olha que coisa. E nós estamos vendo isso nos dias atuais. Isso é muito triste. Nós devemos agir como Cristo agiu. Mateus capítulo 23, versículo 4, Jesus alerta a igreja, alerta o povo, dizendo assim, cuidado com os fariseus, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e nem com o dedo quero movê-los. A pessoa que sobrecarrega
e coloca peso sobre os outros, além do que elas podem fazer, ela está tendo uma atitude de fariseu. Então aqui é bem claro na palavra de Deus. E isso é interessante a gente notar aqui no capítulo 15, que os apóstolos se reuniram para falar à igreja. E eles falaram assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, isso aqui é suficiente, só isso aqui é necessário. Não põe além, senão a igreja não vai aguentar. Por isso tem gente que se desvia, por isso que tem gente que se perde, por isso que tem gente revoltado. Porque ela não aguenta mais. E a pessoa que não tem discernimento vai achar que isso é de Deus. Não é. Não é porque a pessoa tem uma posição de rei como o Robão tinha. A direção que ele tomou não foi a direção do Espírito Santo. Foi a direção dele. Porque o Espírito Santo ele não sobrecarrega ninguém. E é interessante notar também que aqui ele fala, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Nós não temos que impor ninguém a nada. Olha que interessante. Todos nós já temos tarefas, já temos as nossas responsabilidades. A pessoa que é espiritual, ela vai agir no Espírito. Ela vai deixar o Espírito Santo dirigi-la. A pessoa que está numa posição de autoridade, ela vai agir com sabedoria. Ela também não vai impor fardo que a pessoa não possa suportar ou carregar. E tem gente que está com fardos difíceis aí. Tem gente que não sabe mais o que fazer. Mas eu quero dizer para você, ouça o Espírito Santo. Não faça além das suas forças. Porque está escrito lá, se você, em Provérbios, se você faz algo fora das suas forças, para onde você vai, olha, ali está falando quando você morrer, lá não vai ter indústria, não vai ter comércio. E aí? Não, faça o que está no seu limite, faça o que Deus mandou você fazer, além você não vai aguentar, você não vai conseguir. Isso é a palavra de Deus. E eu finalizo aqui, lendo o versículo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impõe encargo algum, senão essas coisas necessárias. Tem coisas que são desnecessárias, que não precisa para aquela hora, para aquele momento. Aí sim, quando chega o momento, aí dá a tarefa para a pessoa quando ela resolver aquela tarefa. É assim. E aí a pessoa vai ficar feliz, vai ficar grata, e as pessoas irão produzir muito mais, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.